Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Boa tarde, galera de casa que está nos acompanhando através da telinha da TV Borborema, canal 9.1 e também através das nossas redes sociais. Estamos chegando a partir de agora com Conectados no Enem. Estamos na contagem regressiva para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que acontecerá nos dias 17 e 24 de janeiro para os mais de 5 milhões de inscritos que escolheram a prova impressa e nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro para os 96 mil estudantes que farão a prova digital. E claro que nosso programa vai te ajudar a tirar todas as dúvidas e fazer um bom exame, conquistando assim a tão sonhada vaga na universidade. Chega junto! Boa tarde mais uma vez, vamos continuando aqui com o Conectados no Enem. A gente já começa o programa com um assunto que muitos estudantes consideram difícil, que é a matemática. Com 45 questões, a prova de matemática e suas tecnologias é uma das mais temidas pelos alunos que vão prestar o Enem. Mas claro que a gente não vai te deixar sozinho nessa. No nosso programa hoje a gente recebe a professora Daniele Freire, que está aqui ao meu lado. Bem-vinda, boa tarde, professora, ela que é mais um do nosso time de campeões. Obrigada, boa tarde a vocês que estão em casa, né? Os alunos aí se preparando, estudantes, né? Vamos aí ter uma bela revisão de matemática, essa matéria que causa, né, muitas vezes calafrio na espinha dos alunos, mas fiquem tranquilos, vocês vão ver que não é tão bicho-papão assim quanto vocês imaginam. Pois é, professora, e olha só, muita gente tem o medo da matemática, existe aquela relação assim de muito de amor e ódio, ou você ama ou você não tem muita proximidade, mas o que acontece? Muitas vezes a matemática pede uma certa paciência, uma certa estratégia para estudar. O que a senhora diria assim que é mais importante para você se sair bem numa prova de matemática? Bom, primeiro de tudo, a prova de matemática ela é contextualizada, né? Ela não é mais aquela prova tão tradicional quanto antes, que era só direta, né? Objetivamente, você pedia o cálculo ao aluno. Agora você tem que ter interpretação. Então, primeiro de tudo, o aluno ele tem que ler, procurar entender a questão. Certo? E o segundo também é você extrair da questão os dados. É muito importante. Muitas vezes o aluno se perde na questão e não consegue resolvê-la, né, por conta disso. Então, aqui eu vou ensinar algumas técnicas, né? A gente vai ver aqui algumas resoluções e eu vou mostrar como é fácil, né? Como é que você consegue aí desenrolar durante a prova, de modo que fica mais fácil de você fazer e resolver e chegar na resposta. Muito bem, então fica aí preparado, pega caneta, papel para pegar todas as dicas aí com a professora Daniele. Olha só, professora, quando você vai responder uma questão lá de matemática, muitas vezes vem muitos dados que confundem, né, o aluno. É importante, por mais que requeira um pouco de tempo do aluno, separar aqueles dados, fazer todo aquele processo de organizar tudo para saber agora o que é que eu vou usar, se eu vou usar fórmula, não vou, como é que eu vou resolver para chegar ao resultado? A gente tem que estar atento principalmente à questão que a gente chama das pegadinhas. O que são essas pegadinhas? Muitas vezes, por mais que você tenha dados na questão, nem sempre você vai conseguir usar todos. Ou, na verdade, nem sempre você utiliza. Então, às vezes, a questão é mais assim no sentido de passar para você, tentar extrair aquilo, a percepção do aluno. Outra coisa que é muito importante, né, que as questões do Enem ultimamente têm exigido, é aquela famosa raciocínio lógico. O aluno ele tem que ter a percepção, aquele jogo de cintura, de entender o que vai ser utilizado para resolver a questão e o que na verdade é apenas um dado, que não vai interferir em nada e que está ali só, vamos dizer assim, no coloquial, encher ou preencher a linguiça, né, como a gente chama. Tá, ok, então. E olha, a gente segue com o nosso programa mostrando a história de uma estudante do curso de odontologia que montou uma estrutura de estudo para conseguir a tão sonhada aprovação no exame. Na reportagem de Paulo Pessoa, você fica sabendo o caminho que ela percorreu. Confere aí. Vitória tem só 18 anos e já vai para o 3º período de odontologia, curso que sempre sonhou em fazer. Mas para alcançar o objetivo, o caminho não foi nada fácil. A aluna de escola pública encarava uma rotina cansativa de estudos. Durante o dia, eu passava na escola, saía de 7h30 até as 5 horas. E ao chegar, eu costumava revisar. Falei algo que eu já havia visto na escola, né? É uma revisão diária. Isso. E daí, eu aproveitava para focar mais em redação no final de semana.
Olha só a quantidade de provas anteriores do exame que ela respondeu para entender perfeitamente a dinâmica do Enem. Independente do ano, o Enem ele segue uma rotina, né, de questão, ele dificilmente tem risco de mudar alguma coisa. Então eu costumava fazer muito simulado, os oferecidos pelos cursinhos gratuitos, e isso ajudou muito na minha nota. Outra estratégia que funcionou bem foi a prática nas redações. Eram pelo menos 2 por semana. Resultado, alcançou uma nota de 980 pontos na redação do exame. Você tem uma prática muito grande de redação. Você fazia quantas redações por semana e como escolhia os temas? Bem, eu fazia em torno de duas redações por semana, já que meu tempo era muito corrido. E eu fazia também alguns na escola, né, passadas pelas próprias professoras. E daí o tema eu escolhia de acordo com um cursinho que oferecia gratuitamente. E era basicamente o modelo que o Enem seguia, então eu gostava muito de seguir esse. O tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, foi uma casca de banana para muita gente, mas não pegou vitória de surpresa. Foi tranquilo para mim, porque era algo que eu já havia feito redações sobre. Foquei muito em todos os temas, cultura, saúde, política. E isso me ajudou muito a, principalmente, ter citação própria para citar na redação. Por isso, ela aconselha que os alunos estudem e acreditem, porque não importa se você vem de escola pública ou privada, dá sim para ser aprovado no curso que você sempre sonhou. Mesmo sem estar vendo vocês, eu estou vendo olhares brilhantes que esperam por uma esperança, esperam por dias melhores e é isso, acreditem no potencial de vocês. O ano de vocês estudantil já diz muito sobre o que é ter força, o que é ter perseverança e vai dar tudo certo. E atenção que agora eu tenho uma novidade para vocês. O EAD Uninasal agora é digital. Estude em uma instituição com conceito máximo no MEC, com a credibilidade que você já conhece e conclua sua graduação mais rápido pagando menos. Com a Uninasal Digital, você faz seu próprio horário de estudos e assiste às aulas onde e quando quiser, no melhor ambiente virtual de aprendizagem do mundo, com material didático gratuito. E tem mais, os cursos são autorizados pelo MEC e tem aulas práticas para você exercitar o que aprendeu. Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 131,90. Tá esperando o quê? Acesse www.uninasal.digital e faça a sua inscrição. Ou ligue 0800 281 9997 para mais informações. Uninasal Digital, o melhor EAD do Brasil. Muito bem, olha, tem muitos alunos que estão com dúvidas, né, com relação à tão temida prova de matemática do Enem, e nós temos agora uma estudante que tem pergunta para nós, não é isso? Solta aí. Olá, meu nome é Yasmin Gabriela, sou aluna do 3º ano do ensino médio da Escola Monte Carmelo e eu gostaria de saber se os professores já perceberam a grande quantidade de questões de matemática relacionadas à estatística em todas as edições do Enem. Obrigado. Yasmin Gabriela, obrigada, tá aí, professora. Oi, Yasmin, sim, a gente já percebeu isso, né? É uma tendência que a gente tem aí agora, né, do Enem, que não é só agora, mas que já vem ao longo dos anos, a gente está exatamente verificando isso, né? Esse aumento no número de questões. Por quê? Porque a questão de estatística, até probabilidade, ele trabalha muito com aquilo que eu falei, raciocínio lógico. Né? Não é simplesmente um dado aleatório que o aluno tem que trabalhar, mas ele tem que ter a percepção, né? Ele tem que saber como aplicar, como chegar. Então, isso tem exigido mais do aluno, né? Um treinamento também. Então, para isso, né, qual seria a dica? Quer dizer, professor, qual é a dica que eu vou ter, já que tem tantas questões de estatística e aula de probabilidade? É praticar, é você, como diz no dia a dia, você tentar resolver o máximo de questões, aperfeiçoando a sua didática, né, aperfeiçoando o seu conhecimento. Além disso, observem que as questões, elas são contextualizadas, que é isso, elas estão, né, geralmente ligadas ao cotidiano, né, é alguma questão, por exemplo, calcular, por exemplo, determinar o número de uma população, determinar um crescimento, um número que está ligado a, por exemplo, mortalidade, natalidade, está ligada a fatores, né, que você vai observar uma média, né, um desvio padrão. Então, por isso, né, que a gente tem, né, que tem assim, alguns cuidados na hora de fazer essas questões, mas sim, os professores estão atentos a esses detalhes aí para ajudar os alunos.
Pois é, e a senhora estava falando aí a questão da contextualização das questões e tudo, mas tem também aí material para o pessoal de casa para que a senhora ir colocando na prática exatamente como é que a matemática vai ser tratada no Enem, não é isso? Então vamos lá, a sala de aula é sua, professora, fica à vontade. Vamos lá. Bem, aluno, então vamos começar aí, né? Eu trouxe aqui para vocês alguns pontos interessantes, né? Para a gente dar aquela resumida, o que é que mais cai no Enem? Para que o aluno fique atento, para que ele, né, na hora da prova, ele tenha um caminho, saiba por onde estudar. Então, a primeira probabilidade e a segunda estatística. Então, assim como a nossa querida aí, aluna que estava perguntando, né, a Yasmin, tá aí, Yasmin, a gente vai trazer duas questões envolvendo e contextualizando e mostrando a você um passo a passo um pouco como resolver. A segunda, funções, né? O aluno tem que estar atento, né? Essas funções nem sempre são aquelas questões diretas, né? Resolver uma questão, por exemplo, uma função de segundo grau, primeiro grau, muitas vezes ela está escondida ali, está embutido ali em outras questões. Isso é muito importante, né? Também dizer dentro da prova de matemática. A prova de matemática, muitas vezes uma questão, ela pode envolver outros assuntos. Então, as funções, elas podem vir de maneira mais direta, né? Se pedir de uma forma mais expressiva, e às vezes ela está dentro de algumas questões que estão envolvendo outros assuntos, que é exatamente o que a gente vai ver aí na primeira questão, que vai envolver probabilidade. A gente vai ver que vai ter uma função do primeiro grau para ser resolvida. Porcentagem, também é muito importante que o aluno esteja atento a esse dado, né? Conversão de porcentagem, simplificação, aquelas operações básicas da matemática, fiquem sempre praticando e de olho, tá? Tem que estar focado, tem que estar, como diria, né, os mais antigos, com a tabuada na ponta da língua. Tem que estar bem focado, estar realmente preparado para isso. Razão e proporção, assim como as funções, elas também muitas vezes não são tão diretas, né? Não são questões que envolvem diretamente, mas elas podem estar contextualizadas ou dentro de outras questões, né? Numa resolução. Então, também a gente vai ver algumas questões aqui que envolvem razão e proporção e que não está diretamente, digamos assim, a questão dizendo ou claramente dizendo o conteúdo. E geometria. Essa também é importante que o aluno ele esteja atento. Figuras planas, não planas, cálculo de área, cálculo de volume, né, expressões. Muitas vezes no Enem não vem exatamente para você determinar, calcular uma área. Mas às vezes é para você achar a área de uma figura, né, você dizer qual é a área correta, qual é o volume, qual é a expressão matemática que representa aquela área daquela figura. Então, plana, espacial e analítica também cai, certo? Então, fiquem aí de olho nesses conteúdos. Eles são basicamente isso aí que é a prova de matemática, né, distribuídas nas suas 45 questões, estão, né, sendo cobradas aí no Enem. Certo, professora. Então, olha, você já viu aí um resumão do que é que mais cai na prova de matemática do Enem. Daqui a pouco a gente volta com mais assuntos aí para te ajudar a chegar na universidade. Não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Olá, o Conectados no Enem está de volta. Hoje nós estamos trabalhando aqui o assunto matemática e ao nosso lado está aqui a professora Daniele Freire trazendo as principais dicas para que você se saia bem aí nessa prova. Professora, a gente continua então com a sua aula. O que é que você trouxe mais aí para o pessoal de casa? Bom, eu trouxe algumas questões, né, já que o pessoal aí fica um pouco indeciso, não sabe por onde estudar. Então, trouxe alguns exemplos, algumas questões que foram cobradas nos últimos Enems, né, para que o aluno ele possa ir se habituando. E aí, a primeira questão que eu estou com ela aqui é a questão de probabilidade, né, que essa aí é tiro e queda na prova, então fiquem atentos, porque, né, estatística e probabilidade nos últimos anos tem sido uma frequência e tende a gente repetir isso nessa prova de agora. Então, a primeira, eu vou mostrar a vocês algumas técnicas aqui para vocês verem como resolver. Então, a primeira questão diz assim: um gerente do setor de recursos humanos de uma empresa está organizado em uma avaliação em algumas etapas em um jogo de perguntas e respostas. Para essa etapa, ele classificou as perguntas em nível de dificuldade. Então, eu chamo a atenção para esse primeiro detalhe.
a separação. Então, a primeira coisa ele diz, ó, que separou em fácil, médio e difícil. Então, aquela primeira dica que eu dei a vocês foi, separe, comece a grifar alguns dados que tem lá na questão, porque isso vai ajudar no final, a gente vai perceber lá na hora da resolução. Escreveu para cada pergunta, né, colocou no cartão e colocou numa urna. Aí vem as dicas primorosas, né, a segunda parte da questão aí ele entra com as dicas. Contudo, após depositar 20 perguntas, então atenção para esse dado, grifa lá o dado, quando tiver assim 20, muitas vezes também passa despercebido pelo aluno, por quê? Porque às vezes ele nem sempre coloca na forma de um numeral, coloca na forma de texto. 20 perguntas de diferentes níveis na urna, ele observou que 25% delas eram de nível fácil. Então, isso é uma dica primordial. A gente já vê um dado de porcentagem. Então, veja que a porcentagem ela já está entrando dentro da questão que envolve probabilidade. Querendo que as perguntas de nível fácil sejam a maioria, o gerente decidiu acrescentar mais perguntas. Né? Então, vamos ficar atento aí, o que é que vai ser feito. De nível fácil, então ele repete essas questões de nível fácil, então está dizendo aí que ele vai colocar mais, porém não diz quantas mais ele está colocando. E ele diz assim, de modo que a probabilidade, então a questão, ó, a palavra-chave, como é que eu sei que está envolvendo probabilidade, professora? A questão, ela já expressa, ela deixa ali a palavrinha mágica entre linhas. De um primeiro participante retirar aleatoriamente uma pergunta de nível fácil, seja de 75%. E ele quer saber aí, né, diante dessas informações, né, a quantidade de perguntas que o gerente deve acrescentar à urna, exatamente para que tenha mais perguntas fáceis. Então, como é que a gente vai analisar? Primeiro de tudo, o que é que a gente pescou? A gente nota que 20 perguntas, a gente começa com esse dado aí. Ó. Então, de 20, ele observou que 25 eram de nível fácil. Então, a gente vai tirar a proporção lá em cima, ó, 20 de 25. Então, a gente vai calcular 20 de 25% de 20. Professora, como é que eu faço isso? Porque lá na hora eu não sei mexer, não vou ter calculadora. Lembre, pessoal, sempre que você tem porcentagem, o número é dividido por 100. Então, se você não souber escrever, na hora, lógico, você não vai ter essa mente, você tem duas dicas que eu vou dar. Ou você escreve isso num número decimal, por exemplo, 0,25 vezes 20, que aí dá para você calcular, ou você escreve isso em forma de porcentagem, 25 dividido por 100. E aí você faz o cálculo. Quando você faz o cálculo, a gente obtém quem? Ó, 25 de 20 deu 5. Então, a gente tem aí 5 perguntas. A gente está dizendo isso aqui, que daquele total que ele colocou na urna, 5 eram questões de nível fácil. Agora, o que foi importante, ele acrescenta mais perguntas. Ele quer acrescentar para aumentar a probabilidade de ter mais perguntas fáceis. Então, o que é que a gente vai fazer? De 20, ele vai acrescentar mais. Então, ele está acrescentando x. Então, a gente vai colocar 20 mais x. Só que desse 20 mais x, a gente viu que tinha 25, que já era fácil. Mas também que vai ter que ser somado a essas outras que foram acrescentadas, que a gente está colocando essa incógnita aí, que é o x. Então, a gente vai ter uma razão. Presta atenção, ó, a gente entra agora com razão. Veja como o assunto está puxando o outro nessa questão de probabilidade. Então, eu vou ter que 5 mais x, que era aquela quantidade que ele tinha de faces, que foi determinada, mais a proporção, mais a quantidade que ele acrescentou depois, mas não disse qual era, dividido por 20 mais x, que é o total, o montante que você tem na urna, mas que também vai ter que ser acrescida. Essa razão, ela corresponde a 75%. Por quê? Porque é o que ele quer que seja de nível fácil. Então, a gente vai ter essa proporção ó, igual, então a minha fração de 5 mais x sobre 20 mais x, igual, equivalente a 75%. Foi aquilo que eu falei, né? 75% a gente representa como sendo quem? 75 por 100. Se a gente analisar, a gente simplifica isso. Por quê? Porque 75 equivale a 0,75. E essa fração, ela pode ser representada por 3/4. Aí, qual é a dica que a professora dá? Professora, na hora, tem que praticar. Isso aqui, aí o aluno ele vai ter que praticar o quê? Frações, né? Simplificação de frações. É outra dica que tem que ficar ligado aí para a prova. Fazendo isso, olha lá o que é que aparece, o que é que vai resumir para a gente. Nós vamos ter aqui ó, uma proporção, e dessa proporção, quando a gente vai resolver, a gente vai encontrar uma equação do primeiro grau. Veja como as questões estão contextualizadas dentro da outra. Então, você tem razão, você tem porcentagem,
e você tem funções, né? Função do primeiro grau. Então, resolvendo aí, ó, fazendo aqui meios pelos extremos, né? Resolvendo o primeiro membro, multiplicando aí, ó, 4 vezes 5 mais x igual a 3 vezes 20 mais x, a gente encontra essa aqui, ó, 20 mais 4x igual a 60 mais 3x. Isso resulta em uma função do primeiro grau. Resolvendo, a gente chega no número de 40. Portanto, a resposta correta é 40. Está aí a resolução envolvendo, ó, probabilidade, mas lembre que dentro de probabilidade, outros assuntos foram acrescentados. Exatamente, professora. Era isso que eu ia comentar. Você tem que fazer o raciocínio para montar aqui a equaçãozinha de início. Mas até você conseguir resolver envolve seu conhecimento com relação a outros assuntos da matemática, né? Saber fazer essa resolução aí do meio pelos extremos, saber simplificar uma equação, enfim. Até chegar no final, você tem que realmente ter uma boa base de matemática, exatamente. Né? Nem sempre é só probabilidade, nem sempre é, como eu digo, é direto. A questão, ela envolve outros conceitos. Então, como eu disse, no início a gente tem, às vezes, o assunto separado, mas o ideal, quando você está estudando, é que você vai percebendo isso. Eu estou caindo numa porcentagem, eu estou caindo numa simplificação, eu estou caindo numa equação, e aí o aluno tem que estar preparado. Então, dica é praticar, pratiquem. Quanto mais vocês praticarem, tenha certeza que vai ser sucesso. Tem que quebrar a cabeça, né, professora? Tem que quebrar a cabeça, mas vocês viram que é uma resolução simples. Agora, ter calma. Uma coisa também que é muito incomum do aluno que está fazendo a prova é a ansiedade. O aluno, ele é ansioso. Muitas vezes ele quer resolver tudo. Tenha calma, tenha paciência e leia a questão. Se você não fizer isso, aí eu sei que o tempo é um pouco corrido, mas dá. Praticando, dá tudo certo e você vai ter sucesso sim. Envolve também questão de interpretação, né? Muito. Que a senhora está dizendo. Tem que ler direitinho a questão, entender, monta o seu raciocínio para você saber o que ele está pedindo e realmente chegar ao resultado. E retira os dados, né? Lembrar de retirar sempre os dados. E nós temos aí mais dúvidas de alunos, professora. Vamos para uma segunda pergunta? Olá, meu nome é Larissa Evelyn e hoje, como tema exatas, eu decidi falar sobre a multiplicação, que é uma operação bastante abrangente. Então, a minha dúvida hoje é como posso, de uma maneira mais prática, fazer multiplicação com números decimais. Muito bem, boa pergunta, né, da Larissa. Olha, Larissa. A temida vírgula, né? Tem muita vírgula. Olha, Larissa, a primeira dica que eu vou dar a vocês é justamente a questão de transformação. Então, quando você tem um número que está decimal, 0,25, porque fique atento, no Enem você nunca vai ter, por exemplo, um número, por exemplo, 0,372. Isso não vai existir. Eles são números geralmente que são decimais, mas que quando você trabalha ele numa forma de fração, vai simplificar. Então, a primeira dica é tentar transformá-lo em fração. Se você tem 0,25, o que é que a gente vai entender? 25, esse número está dividido por quem? Por 100. Então, eu vou ter 25 dividido por 100. Aí você converte de um número decimal para um número em fração, e esse número em fração facilita a sua resolução. Porque aí você pode tirar uma simplificação, você pode fazer, né, a multiplicação de maneira mais fácil. Então, a dica é essa, observar. Professora, quando não tem possibilidade de simplificar ou transformar numa fração, como é que a gente vai fazer? Aí são as regras de operação da matemática. Né? Aí você vai ter, né, que saber aquelas regrinhas. Você tem a vírgula, então você vai multiplicar, vai ter que ter aquele básico. Nessa situação aí, é fundamental que o aluno esteja realmente com as 4 operações básicas na ponta do lápis. E aí, né, a dica, quando você tem situações, o Enem, é importante lembrar, eles estão simplificando isso. Já para facilitar, por quê? Porque você não tem acesso à calculadora, você não tem acesso a computador. Então, fique de olho que geralmente não é um número que você vai ter dificuldade de trabalhar, mas a forma de você trabalhar ou raciocinar e convertê-lo é que vai lhe ajudar a você conseguir fazer esse cálculo. Legal. Laura também tem uma dúvida, professora. Fala, Laura. Olá, meu nome é Laura Vanderlei, sou aluna do 3º ano e tenho muita dúvida em questões de logaritmo e queria saber como interpretar melhor essas questões. Show! Bom, a questão de logaritmo é bem interessante, sua pergunta, porque você primeiro tem que analisar a questão do que é que ele está pedindo, o que é que você vai usar esse logaritmo, como você interpretar. Geralmente o logaritmo que vem é aquele logaritmo da base 10, que é o mais simples. E também, se a gente observar nas questões que envolvem logaritmo, geralmente é dado os valores para que você aplique, certo? A questão principalmente envolve o quê?
é o conhecimento. Qual é o inverso que você vai ter de logaritmo? Então, você vai ter, geralmente, uma fração, você vai ter um número elevado ao exponencial, né, que às vezes é indeterminado, que você não consegue identificar, e você aplica o logaritmo exatamente para você poder resolver esse número. Quando você aplica, né, a questão, então observe que nas provas, né, eles vão dar sempre aquela dica, ou seja, retirar a função, retirar o valor, né, verificar, às vezes ele deixa claro que você tem que usar, ele dá lá, logaritmo de 3, logaritmo de 2. Então, esses dadozinhos que você observa na questão, já lhe impõe que você vai ter que usar essa propriedade. Então, qual é a dica, primeiro de tudo? Lê a questão, retira os dados, certo? E vê qual é o logaritmo, as propriedades do logaritmo. Mas quais são as propriedades? Você tem soma, multiplicação, divisão, e aí, mais uma vez, tem que praticar, certo? Soma, divisão, muitas vezes, como eu disse, é na mesma base. Então, isso facilita. Você vai ter, por exemplo, quando você aplica o logaritmo, você vai ter lá 2x, 2 elevado a x dividido por 2 elevado a zero. Aí você encontra aí o valor de x. Ou então, 2 elevado a x, que é igual a 2 elevado a 3. Então, igualdade, né, potência de mesma base, ou seja, mesma base, iguala-se os expoentes. Então, tem que ficar ligado aí nesses detalhezinhos para você conseguir se sair bem. A senhora estava falando sobre a importância do pessoal praticar, e principalmente nos dias de hoje, né, que a gente tem uma calculadora ali muito próximo no computador, em qualquer lugar, tem calculadora, então realmente o pessoal tem, é o segredo ali principal para se sair bem, tá praticando e na caneta e no papel, né, professora? Isso, na verdade, porque as operações, né, se a gente for pegar as operações fundamentais da matemática, soma, subtração, divisão e a multiplicação, no Enem, como eu disse, não são questões, não são números que vão envolver dificuldade do aluno. Qual é a dificuldade? É porque a gente, no era digital, se condicionou a usar o computador, a calculadora, isso foi perdendo um pouco. Então, a prática é isso, é você saber fazer a conta, porque também não adianta, porque assim, se sua mente não trabalhar, você não vai conseguir ter êxito. Então, pratica, faz a questão, como eu disse, pratica principalmente o que é que o aluno tem que ter em mente. Essas regras de multiplicação, soma, subtração e divisão, certo? Elas estão envolvidas geralmente com números que são, por exemplo, decimais, fracionários. Então, o aluno tem que saber trabalhar subtração de fração, soma de frações, divisão de frações. Ele tem que trabalhar tudo isso, logaritmo, né? A parte também de exponencial. Então, essas propriedades, né? Como eu disse, se você praticar, resolver, né, tira ali 1 hora, o importante é assim, o aluno ele tem que ter disciplina. Se ele tira, por exemplo, 1 hora do seu dia, não precisa ser 24 horas ele fazendo, mas 1 hora que ele tire e pratique a matemática básica, ele já condiciona a mente dele àquele processo. E aí ele não vai ter tanta dificuldade quando for resolver lá as questões do Enem. Muito bem, tá dado o recado então para você aí de casa. Infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim, professora, aqui na TV Borborema, no canal 9.1, mas eu tenho uma boa notícia, que nós continuamos com nossa aula, com o programa Conectados no Enem, também na internet. Então, se conecta nesse endereço que está aqui na tela e a gente continua aí com mais meia hora com dicas preciosíssimas para você se sair super bem na prova de matemática aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Aquele abraço, bons estudos e chama lá o pessoal, professora, então vamos para a internet, né? Pessoal, vamos para a internet, vamos continuar estudando, né? Você que está em casa, pratique, fique ligado, né? Escutem as dicas, que com certeza vocês vão tirar 10 na prova. E lembre, matemática não é um bicho de 7 cabeças não, tá? Tire isso da mente de vocês que vai dar tudo certo. Vamos embora, próximo sábado, 1h30 da tarde, a gente se encontra aqui na TV Borborema. Tchau! Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você. Alô, minha gente, o nosso programa agora continua aqui na internet. O Conectados no Enem traz mais dicas para você sobre a prova de matemática do exame, mas antes, os candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio precisam ficar atentos à confirmação da inscrição e, para isso, devem se ligar na divulgação do cartão de confirmação. Então, preste atenção que Zenaide Ferreira vai explicar para a gente como é que funciona.
cartão de confirmação de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio estará disponível a partir do dia 5 de janeiro. O documento contém o número de inscrição, data, horário e local onde a prova será aplicada, além das informações se o participante deve contar com atendimento especializado e se deve ser tratado pelo nome social. O cartão poderá ser acessado na página do participante, enem.inep.gov.br/participante. Zenaide Ferreira para o Conectados no Enem. E o Conectados no Enem continua com mais dicas da prova de matemática para você aí de casa. Estou ao lado aqui da professora Daniele Freire, que já passou várias diquinhas importantíssimas para quem realmente quer aí se sair bem na prova, né, professora? Tem que ficar ligadinho, tem que saber interpretar as questões e tudo isso, né? Com certeza. Então vamos continuar com aquela nossa aula. A senhora trouxe algumas questões, alguns slides para o pessoal de casa, né? O que a gente tem agora aí, então? A gente vai ter aí o outro que vai ser exatamente estatística, que é também de deixar os alunos, aquele que deixa os alunos de cabelo em pé, desconfiados. Tem também sido uma grande demanda, né, dentro da prova do Enem, então o aluno também tem que ficar atento. Estatística, professora Daniela, pelo amor de Deus, o que é que vai cair tanto em estatística? O que é que eu faço? Me socorra. Na verdade é o seguinte, estatística, média, moda, desvio padrão, embora o desvio padrão não apareça não, mas principalmente ele trabalha com média, então fica atento, né? Como é que eu calculo? Então trouxe aí uma questão para vocês de estatística, para que vocês possam visualizar. Vamos ver aqui na tela, estatística, olha só, eu tenho 3 alunos, né? Resumindo aqui, X, Y e Z. Estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas, né? Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética. Dica, olha onde é que ele usa o nome, média aritmética. Então, fica de olho, cuidado nessas palavrinhas-chave, que isso é muito importante. Das notas das 5 provas, maior ou igual a 6. Então, também dá uma dica importante. Veja que para o aluno ele poder, né, ser aprovado, tem que ter nota aí maior ou igual a 6. Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então, veja, ele coloca aqui a tabela, o aluno X, o aluno Y e o aluno Z. E ele dá para cada prova o valor. O que é que vai acontecer? Se você quer saber, né, qual é o valor, qual é a média que cada aluno tirou, então você vai fazer como? Você vai pegar cada aluno X, Y e Z e vai calcular a média dele. Como é que eu calculo a média, professora? Eu vou somar todas as notas e vou dividir pela quantidade de provas que foi feita. Então, está aqui, ó, no cantinho a solução para X, para Y e para Z. Para X, eu vou somar todas as notas, 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6, dividir pela quantidade. Encontrei ali, né, a divisão, lembra lá, questão da dica da fração? 31,5. Professora, a fração aí, como é que a gente faz a divisão, né? Não é exata. Mas lembra que aí tem que ter a técnica de matemática. Aí você vai ter que praticar a divisão de frações. Botar no papelzinho lá aquela divisão, colocar 0, vírgula, isso, exatamente. Enfim. Lembre que é uma dica importante, né? Veja que você tem o número 31. Se você parar para observar, você vai ter um número, qual é o número próximo de 31, que você já vai ter, por exemplo, 30. Se você pegar 30, você vai ver que 30 dividido por 5 dá 6. Então, ó, você já achou 6. É uma dica interessante também. Usa um número inteiro que é mais próximo, porque facilita também você encontrar o resultado. Então, dividindo 31 por 5, chegou a 6,2. O aluno Y, a média dele, né, fazendo o mesmo procedimento, ele chegou em 6. E o aluno Z, 29 por 5, né, dividindo, aí você chegou em 5,8. Então, qual aluno que vai ficar aprovado? Né? O que é que a gente vai ter aí? Como aluno que ficará aprovado com nota igual ou superior a 6, então os alunos X e Y serão os aprovados. Então, aqui, ó, resolução, a letra C. Apenas X e Y em média. Essa palavra estatística dá um medo, né? Porque não tem muito segredo aqui, né? Nessa questão. É uma aplicação no sentido assim de você. Eu não sou a melhor aluna de matemática, mas foi muito simples. É só pegar as 5 notas dos alunos, somar, dividir pela quantidade de notas. Exatamente. Né, isso, e ver quem é que tira acima de 6 para ver quem vai ser reprovado e quem não vai. Qual é a grande questão aqui? A divisão. Ela exatamente. É que tira, chegou digamos, na fração, aí a pessoa, se não souber fazer, né? Mas aí qual é a dica? Como eu disse, tente pegar um número que é exato. Ó, veja que o número de Y foi bem parecido com o número de X. Só que o que é que a gente fez? Você arredonda, certo? Você procura o número que é mais próximo. Se você observar 29, bom, você sabe que 29 ele não é divisível, né, diretamente por 5.
Mas qual o número que é mais próximo aí, que você sabe que é divisível por 5? 25. Então, se você já dividir 25, você já está encontrando 5, que é o primeiro número. O Porque restante, já você sabe que não é 6, né? Exatamente. Abaixo de 6 já sabe então, que vai ser pessoal, reprovado. Uma dica boa é isso também. Às vezes não precisa você encontrar o valor total, mas se você fizer um mais próximo, você já vai, de certa forma, eliminando as alternativas. E aí já facilita, porque se você tem 5 e você já consegue eliminar aí pelo menos umas 3, você já está de boa, porque aí você só fica com 2 e as 2 ali é que vai lhe dar a dica preciosa. E você já ganha tempo, né, professora? Com certeza. Que é importante também, administrar o tempo, né? Exatamente. Pois então, vamos agora para mais perguntas de estudantes sobre que aluno Ítalo, não é isso? Está com dúvida também. Olá, me chamo Ítalo Henrique, sou estudante e vou fazer a prova do Enem em janeiro. Hoje tenho uma dúvida sobre a área de matemática e principalmente no assunto de probabilidade. Quais seriam os tipos de probabilidade que são importantes para se revisar nessa reta final e que possivelmente encontraremos no dia da prova? Muito bem, então pergunta aí de probabilidade mais uma vez, né? A gente vê que os alunos estão bem preocupados com a prova de probabilidade, nas questões de probabilidade e estatística no Enem. Bom, os tipos de probabilidade que você vai encontrar, então geralmente você encontra a probabilidade, né, que a gente faz, que é a simples, né, que é aquela aplicação mais direta, certo? Que você tem a porcentagem, então trabalha muito com porcentagem, então essa é uma probabilidade que geralmente está lá 100% cobrada. E a outra forma de probabilidade que você tem, né, que pode estar aí colocada, é aquela que você envolve, por exemplo, né, ou seja, moda, média, que está envolvida dentro de estatística. Por quê? Porque muitas vezes o conteúdo de probabilidade e estatística, eles não são separados. Às vezes, eles vêm contextualizados juntos. Então, por exemplo, quando você tem um baralho, é uma questão muito comum, você tem um dado, qual a probabilidade de eu ter, por exemplo, um número tanto que vai cair, qual a probabilidade de eu ter, por exemplo, no baralho sair a carta, né, um ás, um rei. Então, essas probabilidades, elas são geralmente aquelas que você deve dar uma estudadinha, principalmente o quê? Frações, né? Ou seja, a probabilidade no sentido de você determinar valores, né, que estão ligados, né, à parte de demanda. Então, também questão de custo, então envolve muito conteúdo, às vezes, que envolve questão de custo. Você tem uma empresa, qual a probabilidade, por exemplo, de eu ter tal valor X, ou ter tal lucro. Então, fica de olho aí. Geralmente são essas questões que a gente tem observado que tem sido pedida aí na prova do Enem. Pois é, professora, tem que ficar ligado. A questão do medo, às vezes tem um medo de matemática, e aí você lê a questão, nem entendeu direito, e por causa do medo já se bloqueia tudo. Às vezes atrapalha, né? Atrapalha. Na verdade, por quê? Porque o aluno ele fica muito condicionado, né? Qual é o bicho-papão da matemática? É exatamente isso, é porque o aluno ele tem medo, ele acha já na cabeça dele que a questão é muito difícil. Então, a dica é sempre essa, tenha calma, leia. Muitas vezes a questão é fácil, é simplificada, né? Não tem, por exemplo, como a gente viu a questão de estatística, não tem muito arrudeio para você fazer, né? Tem as dicas, como eu estou colocando aqui, se você vai trabalhar com fração, vai trabalhar com número decimal, é você ter calma, certo? Lógico, a gente agora está tendo questões que elas envolvem, o que a gente chama de questão contextualizada? É texto, né? Ele coloca, vamos dizer assim, uma historinha, né? Ele dá meio que aquela enrolada para chegar lá no conteúdo. Mas se você tirar as palavras-chave, olha a dica que a professora está dando, palavra-chave. O que é palavra-chave, professora? Aqueles nomezinhos que estão ali. A média aritmética, média ponderal, eu quero uma moda, eu quero um desvio. Se você tirar essas palavrinhas aí, com certeza você chega lá no sucesso na questão. Tenha calma, certo? Primeiro de tudo, tenha calma, leia a questão, não se desespere. Eu sei que o tempo, né, são uma quantidade de questões muito grande, mas são questões que envolvem também prática, raciocínio lógico. Não é tipo assim, você vai passar meia hora, 30 minutos perdido numa questão. Não. Se você tirar, fazer esses macetes que a professora está dando a dica, você resolve. Então, rapidinho você chega lá na resolução. Quem nunca, né, foi fazer ali a resolução depois da prova, passou na hora, estava desesperado, leu assim por cima e disse, isso aqui eu não sei resolver. Chega em casa, vai corrigir quando vê, meu Deus, era só isso. Tinha dado para eu resolver, não tinha gastado 10 minutos. E aí, já era, já passou. Então é bom manter a calma, porque não é hora de errar, não é hora de desistir, isso, né, ali na prova. E outra dica importante, sobre a questão, tenta colocar o assunto. Se você identificar, coloca o assunto. Por quê? Porque aquele assunto ali vai lembrar alguma coisa. Se você identificar, olha, aqui tem porcentagem, aqui tem fração. Então, assim, essas palavrinhas-chave vão ajudando o aluno,
puxando lá da mente dele as dicas, os dados que ele já estudou. Tá aí, é só anotar todas essas dicas para você ir saindo bem aí na prova. E olha, o Exame Nacional do Ensino Médio também será aplicado às pessoas privadas de liberdade. O número de reeducandos inscritos na Paraíba cresceu 8,64% em 2020 em relação à edição do exame de 2019. Na reportagem a seguir, a gente confere como o Enem será aplicado entre os apenados. O Enem é a principal forma de entrada no ensino superior. Mas o Exame Nacional do Ensino Médio também cumpre um papel importante nesses mais de 20 anos de história para a ressocialização de pessoas. É que a prova também é aplicada para pessoas privadas de liberdade, sejam detentos ou sócio-educandos de unidades de ressocialização, que têm o desejo de tentar uma vaga no ensino superior. O Enem, desde 1998, ele vem se reinventando e tendo uma série de benefícios. Além de servir como exame, né, que avalia o ensino médio e a partir dessa avaliação se toma novas políticas públicas, ele serve também como entrada nas universidades. E no caso das pessoas, né, privadas de liberdade, existe o que nós chamamos de PPL, onde essas pessoas, né, que são jovens que cumprem medidas, né, socioeducacionais ou até mesmo apenados, eles têm o direito de fazer essas avaliações, porque elas servem também para ressocializar esses indivíduos. O processo para participação no exame é basicamente o mesmo de pessoas livres, ter concluído ou estar concluindo o ensino médio. Precisa ter concluído o ensino médio e, no caso de jovens que cumprem medidas socioeducativas, tem que haver uma adesão da instituição onde eles estão, tá, para fazer as inscrições de maneira prévia, né, e esses jovens eles possam se preparar. Da mesma maneira aqueles que cumprem penas, né, e que devem, né, as suas instituições devem fazer a adesão ao programa. E este ano, o Enem inscreveu 764 pessoas privadas de liberdade no estado da Paraíba. O número é um recorde e representa quase 9% a mais da quantidade de inscritos em 2019. O destaque vai para a cadeia pública do município de São João do Cariri, onde 100% dos detentos se inscreveram para as provas, que acontecem nos próximos dias 23 e 24 de fevereiro de 2021. As provas ocorrerão em 51 locais distintos, desde João Pessoa ao sertão do estado da Paraíba. Elas ocorrerão em salas com capacidade máxima para 30 pessoas, né? E os aplicadores serão os próprios policiais penais, né, que trabalham nessas unidades prisionais, e também os professores que já ministram as aulas no interior dessas unidades. Nessa equipe também terá profissionais do próprio INEP, que é quem coordena efetivamente a aplicação dessas provas em todo o país, né? E a gente tem uma expectativa muito grande de que os aprovados na edição 2020 possam efetivamente, né, ter acesso ao ensino superior na modalidade à distância. E os aprovados vão ter a oportunidade de começar a cursar o ensino superior na modalidade à distância já a partir do próximo ano. Os aprovados terão a oportunidade de cursar cursos de ensino superior dentro das próprias unidades de regime fechado. Essa oportunidade só será possível tendo em vista um acordo de cooperação técnica que foi firmado entre o governo do estado da Paraíba e o Instituto Humanitas 360, que irá implantar já agora, em janeiro de 2021, 64 laboratórios de informática em todas as unidades do estado. A aplicação do Enem dentro das unidades prisionais é um importante instrumento, né, de reinserção social, porque efetivamente essas pessoas que já concluíram o ensino médio poderão ter a oportunidade de dar continuidade a seus estudos dentro das próprias unidades de regime fechado e naturalmente ampliar suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho e se tornar um profissional, né, com nível superior. Informação importante, né? Muita gente não sabe que os apenados têm essa oportunidade aí de fazer a prova do Enem, de estudar
à distância, mas educação também é sinônimo de ressocialização, né, professora? Que bom se todas as pessoas que já cometeram aí alguma infração, que estão pagando aí pelo erro que cometeram, tenham essa oportunidade, tivessem essa oportunidade de serem ressocializadas, né? E esse é o grande papel, né? É pela educação que a gente realmente encaminha as pessoas. Iago, agora está com dúvida, professora? Fala aí, Iago, o que é que você quer saber? Olá, eu sou o Iago Diniz, eu sou estudante do terceiro ano e eu gostaria de saber como é que funciona, como realmente funciona a prova de matemática em relação às outras demais áreas, se ela tem um peso maior, se ela tem uma influência maior, como todo mundo fala, e se ela tem um valor maior que as demais matérias do Enem. Dúvida que todo estudante tem, né? Se a redação é maior do que a matemática, não é, enfim... Bom, o que eu posso dizer a você é o seguinte, na verdade, tem, sim, toda prova ela tem seu peso, né, matemática principalmente. Agora, onde é que ela vai ter esse peso maior? Isso também vai depender da área, por quê? O aluno, vamos supor que ele vai pleitear aí, né, no caso, um curso para a área de exatas, né? A prova de matemática ela é fundamental, ela tem um peso significativo, porque se você vai, por exemplo, fazer aí curso para, né, tentar engenharia, né, tentar uma administração, contábeis, isso vai ter um significado, ela tem um peso, só que, ó, esse peso ela é distribuído, essa prova ela tem uma distribuição em relação às outras, ela não é, por exemplo, física não é menor que matemática, porque é menor que química, elas têm um igualitário, elas têm um nível de distribuição, de peso. Agora, quando se vai fazer, né, por exemplo, você vai pleitear a pontuação final lá do Enem, ele vai levar em consideração isso. Então, se você se saiu bem, se teve realmente um bom desempenho em matemática, isso conta muito para a sua entrada na universidade, principalmente para esses cursos. Por quê? Porque eles são aqueles cursos que demandam exatamente essa disciplina. Então, no geral, quando a gente fala de dividir, qual é a prova que tem peso? Redação. Por quê? Porque a redação é uma prova eliminatória. Se você zera a prova de redação, né, comparada aí à matemática, lógico, é mais difícil você conseguir zerar uma prova de matemática do que a redação. Então, ela tem um peso maior porque ela é eliminatória. Se é o caso da matemática, o peso dela no final vai ser exatamente na pontuação, no somatório. Quando você fechar a sua pontuação, isso aí vai ter, né, significativo, vai ter significância. Aí, matemática com a professora Daniele Freire. Para você que achava que matemática era difícil, já deu para perceber que com a professora Daniele a gente começa a ver que não é tão difícil assim, né, professora? Acho que a senhora deve ouvir muitas vezes dos seus alunos, né? Eu pensava que era tão mais difícil, a senhora explicou, agora tudo se clareou para mim, né? Verdade, verdade. É a forma, né? A gente tem, principalmente a matemática, ela tem que ser mostrada como ela é na prática, que é outra importante dica do Enem. O Enem ele tem trazido muita questão justamente da prática, do cotidiano. Você vê, por exemplo, questão de uma prova que foi realizada em sala de aula, quer saber a média, né? A gente tem prova, por exemplo, eu tenho uma casa, né? Quero saber, por exemplo, a inclinação do telhado, que já envolve a geometria. Então, muitas vezes são coisas do cotidiano. A matemática você vive no seu cotidiano, né? No dia a dia, se você observar ao seu redor, você tem matemática. Agora, como absorvê-la? Como é que a gente traz essa matemática do cotidiano para a sala de aula? É exatamente o que está acontecendo. A prova do Enem ela tem mostrado isso, né? Pegando exemplos do dia a dia e transformando isso numa forma de cálculo, né? Para que os alunos possam interpretar. Massa! E olha, atenção estudante que vai se inscrever no programa Universidade para Todos, o ProUni, é que o programa tem uma mudança para 2021. Quem tem mais detalhes é Sabrina Lima. As inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni 2021, vão acontecer de 12 a 15 de janeiro. O programa oferece bolsas parciais e integrais em universidades particulares de todo o país. Este ano, o ProUni vai usar a nota do Enem 2019. Isso porque o Enem deste ano foi adiado para o início de 2021 e os resultados das provas só saem em março. Mas para se inscrever é preciso obedecer alguns requisitos: ter cursado o ensino médio completo em escola pública, ter sido bolsista integral durante o ensino médio em escola particular, ter alguma deficiência, ser professor de rede pública de ensino na educação básica. É preciso ainda obedecer alguns critérios de renda. Para ter bolsa integral, é preciso ter renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo. Para a bolsa parcial de 50% da mensalidade, a renda familiar mensal per capita é de 1,5 a 3 salários mínimos.
O candidato vai poder escrever a sua nota do Enem 2019 em até 2 cursos. A primeira lista do ProUni deve sair no dia 19 de janeiro e a segunda no dia 1º de fevereiro. Sabrina Lima para o Conectados no Enem. Viu aí? Aqui no Conectados no Enem você fica por dentro de todos os passos para conseguir entrar na tão sonhada universidade. E o Conectados no Enem continua com nossa aula de matemática. Professora, tem mais questões aí para a gente resolver e vendo como a matemática é mais simples do que a gente imagina? Com certeza. Vamos lá. Bom, eu estou trazendo uma questão, veja só que interessante, do dia a dia, né? Pegando aí um pouquinho, né? Como eu disse, questões do cotidiano, um exemplo, um monumento, né? O pessoal do Enem, né? Os elaboradores, eles gostam muito disso. Então, ó, a Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui abobadas parabólicas. Dica: o título, muitas vezes, você já identifica a questão, você identifica o assunto da questão. Então, fique de olho. Quando ele diz parabólica, o que é que vem na nossa mente? Parábola, função do segundo grau. Então, no título, ele já deixa implícito que você vai trabalhar aqui com função do segundo grau. A seta na figura 1, então está aqui a figura, né, ele está mostrando, ilustra uma das abobadas, abóbadas, né, na entrada principal da capela. A figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada, com medidas hipotéticas para simplificar os cálculos. Então, na verdade, o que é que a gente tem aqui? Ó? A gente tem a figura, né, tem a entrada, que é a simulação, né, a vista que você tem aí da igreja, e aqui a gente já dá de cara com, de certa forma, um gráfico, porque se a gente analisar aqui, ele está mostrando a você uma parábola, né, com cavidade, ou seja, para baixo. Então, o que é que a gente já imita aqui? Que a gente já vai ter, né, ou seja, aí, ela no sentido positivo, né, uma função do segundo grau. E está dando aqui algumas medidas interessantes. Então, ele está dizendo aqui, ó, que de um eixo para outro a gente tem 4 metros, que seria a entrada. Nós temos aí, né, em torno da calçada 5 metros. Essa altura, que seria a minha portazinha entrada aí, são 3. E nós temos a altura total, que são, né, do ponto, né, ou seja, do térreo, vamos dizer assim, até a cúpula, né, dessa parábola aí, a altura que é o que ele está querendo. Então, ele quer saber qual é a medida dessa altura, qual é que é indicado na figura. Então, como é que a gente vai resolver essa situação? Vamos lá ver como é que ocorre a resolução dela. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer é o desenho. Então, você vai retirar o desenho. Dica sempre primordial: risque a prova. Tá? O aluno, você só faz uma boa prova se você riscar. E lá no Enem você tem lá, né, os campos de rascunho. Então, desenhando a figura novamente, redesenhando a figura, o que é que a gente vai observar? A gente tem um vértice, né? Então, o vértice, para mim, é exatamente, eu achei esse Y aqui, que esse vértice eu vou achar a minha altura. Eu tenho entre esses pontos que ele deu, na própria questão, no desenho, ele diz que isso aqui vale 5. Então, cada extremidade dessa vale 5. Sendo que, se a gente colocar isso no eixo, né, no plano cartesiano x e y, a gente vai ter do lado, né, ou seja, direito a gente considera aí os valores positivos, do lado esquerdo a gente considera os valores negativos. Então, eu vou ter menos 5 e 5. Onde ele toca, né, ou seja, as extremidades dessa minha parábola, ela toca no eixo x, é exatamente as raízes da minha função. Então, ele já está lidando implicitamente essas raízes da função. Isso aí já é uma dica importante. E veja que aqui nesse ponto você tem, ó, se você colocar aqui esse ponto 4 aqui e a altura, se você pegar lá na figurazinha anterior e analisar, isso aqui já é um ponto dentro daquela curva que é lhe dada. E esse ponto é importante por quê? Porque a gente vai exatamente utilizar esses valores 4 e 3 para encontrar a altura, né? A gente vai aplicar lá naquelas formulazinhas de vértice, né, das parábolas. Então, primeiro de tudo, escolher o eixo, a gente já escolheu, identificou as raízes e identificou também que essa função, nessas raízes, elas estão referentes a esse ponto 3 e 4. Então, lembrando, 4 no eixo x e 3 no eixo y. Como é que a gente faz agora, professora? Né, parábola é função de segundo grau. Como é que a gente escreve uma função de segundo grau? O aluno tem que estar atento a isso. Né? Tem que saber a representação matemática de uma função do segundo grau. Então, está aqui, ó, y é igual a A, que é o coeficiente, x menos 1 e x menos 2, que é a fórmula padrão. Então, professora, decora a fórmula. Primeira dica também que eu vou dar aqui, não decore. Fórmula você pratica. Se você ficar querendo decorar, é muita coisa e você vai esquecer.
Então, a dica é sempre isso. Se você praticar saber, isso aí, geralmente, a função do segundo grau, geralmente o aluno não se enrola muito, não. Ele é mais prático, para ele é mais guardar essas funções, né? O medo é quando vem, por exemplo, uma função de terceiro grau, aí já complica um pouquinho. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar a formulazinha que está aqui, ó. Que é meu y, está aqui, ó. O pontozinho que a gente tem, 3. A gente vai subtrair, eu tenho valores de quem, ó? 4 e 5, que é x, aqui, ó, x1 e x2, e eu vou repetir. Só que aqui está sendo uma subtração e aqui está sendo, né, uma soma. Professora, por que apareceu uma soma se lá que o sinalzinho está negativo? Lembre que isso são as raízes da sua função, não é isso? Quando você joga aqui a raiz, né, quando você coloca o sinal negativo, relação de sinal. Outra dica importante para a prova do Enem, cuidado com relações de sinal. Relações de sinal, muitas vezes, pega o aluno tem que lembrar, menos com menos dá mais, né? Menos com menos, se for uma subtração, repete o sinal. Se você estiver subtraindo um número maior, prevalece o que está com um número maior. Então, tem que lembrar aquelas dicasinhas lá de relação de sinais. Fazendo a contazinha, eu chego o azinho. Professora, por que eu preciso desse azinho? Porque esse azinho aqui é exatamente o que a gente vai jogar aqui novamente, ou seja, no y, para encontrar aí o resultado. Quando eu jogo na fórmula, o A, eu encontro quem? A minha altura. E aí a altura está em fração, ó, 25 terços, resposta alternativa D. Essa aplicação aqui, ela é praticamente direta, é só aplicação de fórmula, certo? Agora, onde é que está o entendimento da questão? Na figura. E aí é algo importante que se dica. No Enem, né? Interpretação também de figura. O aluno tem que saber interpretar os dados que estão no gráfico, né? Saber identificar. Pois então, professora, estamos chegando pertinho do fim da nossa aula. Eu acho que passou rápido, né? Eu espero que você que está aí em casa tenha aprendido bastante hoje aqui, tenha anotado aí todas as dicas e que sejam valiosas para que você se saia bem nessa prova de matemática aí do Exame Nacional do Ensino Médio. Professora, deixa então o seu tchau aí para o pessoal e muito obrigada pela sua participação. Pessoal, deixo aí para vocês, né, primeiro de tudo, um feliz ano novo, né, que seja aí de muito sucesso. Calma, matemática, eu vou dizer aqui, não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão. Peguem aí todas essas dicas, tá certo? Tenham paciência, leitura, praticar, principalmente é isso. Prova de matemática tem que ter a prática, para que você vá assimilando esse conteúdo. É muita coisa, mas com essas dicasinhas, com simplificações, principalmente essas dicas de simplificar, de fração, certo? Isso é importante, por quê? Porque vai lhe ajudar, tá bom? E no mais aí, eu desejo a todos vocês, né, boa sorte aí, bons estudos, né, que seja aí um ano realmente promissor para você que está em casa e fique conectados no Enem, né, não percam as aulas aí, aqui na TV Borborema. Valeu, professora! Próximo sábado a gente se encontra 1h30 da tarde aqui na TV Borborema com mais Conectados no Enem. Bons estudos! Até mais! Conectados no Enem. Oferecimento Uninasal. Nada vai parar você.